E é por isso que alguns casamentos, se um elogia o outro, especialmente se o marido elogiar a mulher, ela já vai perguntar assim, ou pensar, essa alma quer reza. Porque isso não é normal. É algo escasso. Então eu preciso ser intencional nas minhas palavras. Palavras doces. Diz também o texto de Provérbios 16, 24, que palavras amáveis são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Eleve o seu tratamento. O primeiro ponto que nós queremos trabalhar é que a Bíblia deixa claro que a forma como tratamos o outro que cria um ambiente no nosso relacionamento. Tratamento, casais, é uma coisa que a gente precisa todos os dias aprimorar um com o outro. Sim. Se não tomarmos cuidado, passamos a maltratar um ao outro. E falamos aqui na primeira sessão, há casais que estão mal acostumados a se maltratar. Às vezes eu já tive com casais que eles tratavam um ao outro de uma maneira tão pesada, mas sem ofensa. Já estão acostumados, mal acostumados, né? E, na verdade, Deus deseja que possamos estar atentos a essa lei do cristianismo. Jesus disse que nós devemos tratar ou fazer pelas pessoas o que gostaríamos que elas fizessem por nós. E isso também funciona no nosso casamento. E tratamento gera, de fato, uma atmosfera. Quando você está num ambiente que você é bem tratado, eu estive hoje, né, comprando aqui esse buquê, e eu fui tão bem tratado, estava tão leve o ambiente. Quando nós estamos dentro de um relacionamento, onde o bom tratamento é praticado, gente, o ambiente, ele comunica o coração de Deus. É um ambiente de paz, de harmonia. Agora, o contrário também é verdade. Quando há um maltratamento, é como se o inferno viesse se instalar em nosso ambiente familiar. Se eu fosse perguntar aqui para você, casal, se um dia você, por uma maneira que o outro te tratou, manifestou o inferno em casa. Talvez alguns já chamaram até o outro de endemoniado. Se não chamou, está endemoniado ou está quase endemoniado. Eu já falei isso com Rose. Verdade. Lá atrás, no passado, né? Chegou o dia que eu decidi não falar mais isso com ela. Mas tinha um momento que eu dizia assim, está com cão no couro. Paz do Senhor. Tentando amenizar a situação. E está endemoniada, tentando amenizar. Ninguém liberta o cônjuge perguntando se ele está com o cão no couro. Ó, gente, uma dica para você de saúde, não vai ajudar. Não. Ainda que a pessoa aparente estar com alguma influência, né? Não vai libertar, não vai acalmar, vai piorar. Vai atiçar. Então, precisamos ter muita atenção com a forma como estamos tratando um ao outro dentro de casa. Você pode repetir comigo, isso é muito forte, diga tratamento. Gera atmosfera. Amados, que atmosfera você quer? Eu sei que atmosfera você quer, mas a pergunta é, que atmosfera você tem proporcionado? Porque às vezes a gente quer o céu em casa, mas o nosso comportamento, o nosso tratamento, a maneira de falar, isso não traz o céu. Então, o que de fato você quer? Eu quero o céu na minha casa. Eu quero viver em paz. Porque tem maridos que não têm mais prazer em voltar para casa. Tem homens que se estendem no trabalho, não é por nenhum motivo, é porque eles não têm prazer em voltar para casa. Lá tem sempre uma mulher rixosa, uma mulher que abate com palavras, alguém que sempre está pontuando a falha. Sabe, amados, as minhas palavras, essas palavras que saem da minha boca, elas precisam fazer um tratamento no outro. Se eu e você queremos que o outro seja alguém belo, com um comportamento bíblico, alguém que de fato é uma grande bênção, você precisa entender que você pode contribuir para isso. Como? Tratando o outro, um tratamento. Às vezes tem mulheres até bem tratadas por fora. Os seus cabelos estão bonitos,
a sua roupa é nova, o seu sapato, a sua aparência, a sua maquiagem, mas são mulheres feias por dentro, porque são tratadas tão amargamente por seus maridos, que esse tratamento de beleza interior, quando ele não está sendo dado pelo outro, a gente vai ficando feio e o ambiente vai ficando pesado. Nós queremos que você entenda nesse primeiro ponto a importância de atrair, de gerar a atmosfera certa. A maneira como você fala, a maneira como você trata, pode trazer o céu, manifestar o céu, ou pode tornar tudo tão difícil que parece que você está vivendo em um inferno. Parece que o amor de vocês dois pegou o foguete e foi para o espaço. E só ficou a frieza, a indiferença, a amargura, a falta de empatia pelo outro, cada um na sua vida, no seu quadrado, no seu egoísmo, e esse casamento vai afundando, esse casamento vai perecendo. Agora, olha um texto bem interessante sobre isso, que está em Cantares, capítulo 5, versículo 16. Aqui nós encontramos a Sulamita, a esposa de Salomão, falando sobre ele. E olha o que ela diz: sua boca, sua voz, vou ler nessa versão, sua voz é a própria doçura. Em outra versão, ela vai dizer, sua boca é a própria doçura. Ele é desejável em todos os sentidos. Esse, ó mulheres de Jerusalém, é meu, não é de vocês, não é meu, ele é meu amado, meu amigo, ó mulheres de Jerusalém. Eu gosto dessa mulher, porque ela está dizendo, olha, ele é meu, entendeu? Ele é tudo isso aí, mas ele tem dona, entendeu? Mas percebe ela dizendo que a boca dele, as palavras dele, a voz dele é a própria doçura. Meu Deus do céu. Aleluia. Então perceba o tratamento dessa mulher, Rose, mas ele está cooperando. Claro, ele está cooperando, mas às vezes, amados, o outro não está cooperando naquele momento, mas ele tem virtudes. Tem algo bom que eu posso falar, tem algo bom que eu posso ressaltar através da minha boca para elevar esse tratamento. Lembra lá no início, o tratamento era aqui em cima. Quando você sabia que ele estava chegando, você fazia aquele bolo na casa da sua mãe, aquela macarronada, aquela lasanha. Era aquele tratamento VIP, porque o seu namorado estava chegando, porque o seu noivo estava chegando, você ia tomar um banho, você ia tirar o sovaco o cabelo do sovaco, você ia fazer de tudo para receber, sabe, aquela coisa elevada, aquele tratamento elevado. Oh, bom dia, meu amor, boa tarde, sente aqui. Ah, como você está cheiroso, olha o que eu preparei para você. Um copo, uma taça, talheres, mesa posta. Depois que casa, amados, o tratamento, ó, é a panela com fundo preto em cima da mesa. Pá! E coma se quiser. E se não comer ligeiro, os meninos vêm, comem os melhores pedaços, só fica o pé da galinha. Para o marido. Tratamento. Então perceba que a maneira como eu trato o outro pode trazer o céu ou pode trazer o inferno para o meu relacionamento. O que você quer? O que você quer? Então, tratamento fala de algo que é repetido. Na verdade, nesse primeiro ponto aqui, a gente quer dar ênfase à forma como estamos falando um com o outro. Sim. Como é que nós falamos um com o outro, gente? O tom que falamos um com o outro. Tem mulher que quando casa, antes de casar era aquela delicadeza, toda meiga. Quando casa parece que baixa um general na mulher. Que quer mandar. A propósito, se você, mulher, quer mandar no seu marido, isso, segundo as pesquisas, é um desejo normal de todas elas. Mas não pode. Né? Entendeu? Se livra disso, amém? Mas o tratamento fala de algo que é repetido.
E dentro dessa questão das palavras, a gente precisa ser intencional no uso das palavras. As nossas palavras podem ser um bom tratamento. Tem gente que está estressado no casamento, precisando de um tratamento. E as palavras podem fazer esse tratamento. Tem casal, às vezes o marido, a esposa, não está tão intencional nos elogios. Precisamos usar as palavras de maneira intencional. Se você for ler o livro de Cantares, é tanto elogio. Elogio de manhã, à tarde e à noite, do marido, homens de Deus. Maridos, nós temos uma arma poderosa chamada elogio. Verdade. E funciona. Verdade. Há um poder de persuasão nas palavras. E é interessante aqui que esse marido aqui de Cantares, essa esposa, usavam as palavras como uma forma de tratamento. E é por isso que alguns casamentos, se um elogia o outro, especialmente se o marido elogiar a mulher, ela já vai perguntar assim, ou pensar, essa alma quer reza. Porque isso não é normal. É algo escasso. Então, eu preciso ser intencional nas minhas palavras. Palavras doces. Diz também o texto de Provérbios 16, 24, que palavras amáveis são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. A Bíblia nos mostra aqui, casais, que palavras mexem com as emoções do outro. Da mesma maneira, palavras positivas ou palavras negativas. É interessante que eu falava aqui na primeira sessão, né, que eu até me achei aqui em um ângulo da câmera, aqui na transmissão dos nossos cultos. Eu fui pego pela fotografia e pela câmera de costas e me vi que estou ficando um pouquinho mais careca do que achava, do que eu vejo no espelho, né? Aqui na parte da retaguarda, tá caindo mais. E quando eu vi, disse, misericórdia, como eu estou careca. Aí você falou assim, tá não, meu amor, Tá não. Seu cabelo fica bom assim. Gente, eu acreditei. Verdade. Todo incômodo bateu em retirada. Verdade. Então perceba, essas palavras sendo bem colocadas na relação conjugal, elas vão manter o fogo. Eu não gosto muito dessa palavra, por exemplo, me permitam falar aqui, a palavra tesão. Acho uma palavra meio pesada para os dias atuais. Mas quem aqui sabe o que é tesão? Só os antigos, né? Os antigos. Traduzindo aqui, né? Tesão é desejo. E às vezes, gente, não há mais fogo, tesão no casamento para quem é casado. Por quê? Porque as palavras são mal usadas. Tem marido, até contei aqui o testemunho de um marido, e isso foi um fato real. O marido que chamava a esposa de tanquinho de lavar, de máquina de lavar roupa, porque ela estava um pouquinho quadrada. E embora ele estivesse vivendo aquilo, aí o que ele ficava fazendo? Brincando, mas não elogiava, mas ficava tanquinho. Está parecendo uma máquina de lavar roupa. E aquilo foi machucando ela, e quando foi à noite que eles foram dormir, aí ele disse isso no ouvido dela assim, e aí, vamos colocar essa máquina para trabalhar? Olha que romântico, gente. Palavras mexem com as emoções. Aí ele falou, e aí, vamos colocar essa máquina para trabalhar? Aí ela olhou assim para ele e disse, pouca roupa assim, lave na mão mesmo. Palavras podem matar o tesão, o desejo. A gente ri, mas isso é parte do contexto de alguns casamentos. Não há elogio, não há palavras de afirmação. O que há? Essas palavras que desconstroem no coração e na mente das pessoas o que elas de fato são. Palavras exercem um grande papel em um casamento que de fato vive o céu no seu relacionamento. Olha esse texto de Efésios 4, 29. Ele diz o seguinte, não usem linguagem grosseira nem ofensiva. Aleluia. Que tudo que disserem seja bom e útil, a fim de dar ânimo, àquele que ouve, aleluia. Né? Então, se essa mulher está desanimada em alguma área,
Se esse homem está desanimado em alguma área, você precisa entender, amados, que tem um tratamento. E eu gostei do que você disse anteriormente, na nossa primeira sessão. Júnior disse o seguinte: um tratamento é diferente de um medicamento que você toma, né? Você está com alguma dor, toma um medicamento, mas quando você vai para um médico, ele pode te orientar num tratamento. Então, o que nós estamos falando aqui, amados, é algo que está escasso. É como se o tratamento correto, o elogio, fosse apenas aquele remedinho de vez em quando o outro está indisposto, o homem está com a carteira fechada, né? A mulher está com a intimidade cerrada, vai para lá. E aí o outro, né, querendo assim um efeito imediato, vem com um Doril. E aí você quer que aquilo resolva tudo. Mas, amados, o que nós estamos te ensinando quer viver o céu no seu relacionamento? Ajusta a tua boca e tratamento contínuo o outro com honra. Quando eu respeito meu marido com as minhas palavras, quando eu elogio, quando eu reconheço as virtudes. Amados, o tempo todo pessoas estão lá fora vindo para elogiar o meu marido, o seu marido, sua esposa. E sabe, você, antes de qualquer pessoa, você deve ser o primeiro, a primeira, a encher a barriga emocional dele, dela, para que ele esteja farto, ela esteja farta. E quando aquilo vier de fora, o Ricardão, a Ricardona vier, aquilo não vai arrastar ou retirar suspiro. Meu marido não faz isso, minha esposa não faz isso, não. A pessoa vai dizer: meu esposo me diz isso todos os dias. Então você está alimentada, o marido está alimentado. Então entenda, no seu relacionamento, esse tratamento tem sido um tratamento que eleva o outro, ou tem sido um medicamento de vez em quando? Se eu quero viver o céu dentro do meu relacionamento, eu vou precisar alinhar, queridos, para que, de fato, o tratamento seja algo real e vívido dentro dessa aliança. O meu último texto, dentro desse ponto, está em Colossenses 3, verso 19. Olha isso. Marido, tem homem aqui? Pode melhorar. Tem homem aqui? Mulher, começa a interceder aí, começa a interceder. Olha o que a Bíblia diz: maridos, amem sua esposa e nunca, em tempo algum a tratem com aspereza. Mulher não foi feita para tratar com aspereza. Mulher foi feita para ser tratada com amor. Eu estou falando contigo, homem. Eu estou escutando o amém das irmãs, benção. Ô infeliz, diz pelo menos amém. Deixa eu repetir. Mulher não foi criada para ser tratada com aspereza, com grosseria. Porque ela não casou com um cavalo. Não, ela casou com o homem da vida dela, que prometeu amores eternos e que antes de casar era amável, carinhoso, atencioso. E sabe, quando isso deixa de ser feito, essa manifestação do amor no tratamento, o céu se ausenta. E damos liberdade, amados, para que o diabo comece a nos arrastar para um lugar de amargura dentro da aliança. Mas louvado seja Deus que você chegou nessa oficina. Então, sobre a aspereza nesse texto, o que significa aspereza? Dureza no trato, falta de suavidade, de gentileza ou de sensibilidade. Homens, nós podemos ser sensíveis, não efeminados. Isso. Né? Você não pode, como dizia a minha avó, meus avós, não pode quebrar a munheca. Mas ser sensível a gente pode. Demonstrar afeto,
Não é aquela pessoa que faz as coisas com brutalidade, mas que é suave, né, delicado na forma de lidar com a porcelana. Até porque a Bíblia diz, e a gente tem que crer, homens, a Bíblia diz, eu sei que às vezes não parece que a mulher é a parte mais frágil. Quem está se identificando aí dos maridos, às vezes não parece que a mulher é tão frágil assim como a Bíblia diz. Mas se a Bíblia diz, eu creio. Eu creio. E temos que tratar com delicadeza, com empatia, se é importante para ela. Então ela gosta de ouvir, pronto, Rose, ela gosta de ouvir que o almoço está bom. Eu gosto. E aí eu tenho que ser intencional de dizer que está gostoso. E isso vai marcando o ponto. E, gente, não é só por interesse, viu, homens? Que nós devemos elogiar, homens. Deus está vendo. Tudo. Ela precisa ouvir, então nós precisamos corresponder. Às vezes a gente não tem essa prática, não é um tratamento porque não estamos praticando. Mas se é importante, precisamos falar. E mulheres, as pesquisas comprovam que homens também têm sentimentos. Amém, homens? Mulheres, vocês quando falam para nós, como disse a mulher lá de Cantares, olha, você é uma delícia. Está lá em Cantares isso aí, viu, gente? Nós acreditamos. Eu falei aqui na primeira sessão, um dia, saindo para um compromisso bem rápido, eu coloquei uma roupa lá, e antes de casar, eu sempre soube me vestir, né, decentemente. Mas depois que você casa, né, parece que você não sabe tanto assim. Aí eu coloquei aquela roupa rápido, quando a gente estava saindo, a Rosa olhou assim e disse, essa é a sua roupa. Até então eu estava me sentindo bem com a roupa. Estava tudo bem, eu estava em paz com a minha roupa, com o meu look daquele dia. Quando ela olhou assim e disse assim, essa sua roupa está ridícula. Na hora, o que ativou em mim foi modo orgulho. Eu disse, eu vou com essa. Eu vou com essa mesmo. Fomos. Quando eu cheguei no ambiente do compromisso, queridos, de repente, eu comecei a me olhar e comecei a me sentir ridículo. Eu não estava. Eu bem que avisei. Só que eu não estava. Mas as palavras do cônjuge mexem com as nossas emoções. Seja de maneira negativa, seja de maneira positiva. Então, que possamos elevar o tratamento esse ano de 2026 e tratar o outro bem, muito bem, com as nossas palavras. Posso ouvir seu amém? Amém. Para irmos para o segundo ponto, quando o tratamento é elevado, o coração se aquece. Quando o trato é honroso, o amor sobe. Quando o tratamento é bíblico, o outro se sente nas nuvens. Amém? Que possamos, nesse tempo da nossa vida, sermos bem intencionais quando formos tratar o nosso cônjuge com as nossas palavras. Olhe nos olhinhos dele, dela, e diga assim, quando você me trata bem. Quando você me trata bem. Você me leva às nuvens. E eu amo estar contigo no foguete. Agora, quando você não trata bem, aí... Quem já viu aqueles foguetes que, quando só... Daqui a pouco, mas dá um negócio errado. Então, é literalmente uma escolha diária sobre o que dizemos e como tratamos.